Oh, minha Senhora e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Boa noite para você que está em casa, está ligado aqui no Facebook para participar desta missa. Vamos celebrar pela comunidade Santo Expedito, nas suas intenções, seus devotos. Celebrar também pela família Vergne Marques Veloso e também pela família Santana e Pascoal. Hoje é dia 30 de 5 de 2020. Vamos às intenções. Elisângela Oliveira pede pela saúde, pela sua saúde e saúde de sua filha. João Moura pede pela saúde da família e do mundo. Conceição Pinho, pela recuperação da saúde de Cláudio, Alain, Rosiane e Edinha, e a todos que se encontram hospitalizados. Binha Magalhães, boa tarde, bênção Padre Manuel. Peço pela minha saúde e pela saúde da minha companheira e de minha cunhada que está na UTI, e todos nós. Amém. Boa noite, Padre Manuel. Saúde e paz. Neide Cruz pede por todas as famílias que Deus abençoe. Anne Magali, pela saúde, paz, harmonia, equilíbrio. Diane Magali, Florentino, Dulce, família, Castro e Vergne, Rangel e Erlane. Maria Santos pede pela cura do mundo e por todos nós. Zirlene Chagas Lopes. Boa noite, Padre. Peço oração pela saúde física e psicológica de todos, por proteção e saúde para as nossas crianças e idosos. Elza Maria pede oração pela saúde de nossas famílias. Marlene Chagas pede oração pelo Papa Francisco, pelos bispos, padres e diáconos, para que o Espírito Santo dê saúde, paz, sabedoria e fé a todos, para que possam continuar com a sua missão de evangelizar. Amém. Ouvindo as intenções, vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente esses santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais, que estamos para encerrar por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar
as leituras desta última semana da Páscoa, porque desse domingo a 8 nós vamos começar de fato. Desse domingo a segunda-feira já é o tempo comum, onde usaremos a cor verde. Ouçamos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa. Examino o justo e o ímpio e detesto o que ama o mal. Porque justo é o nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração, há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus quer falar contigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Deus quer falar comigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. Ele perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita todas,
penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, estamos terminando de fato a grande festa da igreja, que é a Páscoa, onde celebramos 7 semanas, e hoje nós chegamos ao término desse período pascal. A leitura de hoje nos remonta de fato a toda essa semana, onde Paulo, perseguido, preso, espancado, ameaça de morte. Hoje Paulo está em prisão domiciliar Roma, porque quem participou da missa ontem percebeu que Paulo apelou ao imperador romano porque ele era cidadão romano. E todo cidadão romano, onde quer que estivesse em causa de morte, poderia apelar para o juízo de César. Então Paulo chega em Roma, recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava, né? Hoje seria a tornozeleira eletrônica, mas naquela época era um soldado que ficava na porta vigiando o prisioneiro. Ao chegar em Roma, Paulo se demonstra em um ambiente desconhecido, né? Roma é a primeira vez que Paulo chega e certamente ficou impressionado com toda a vastidão de cultura, de seita, de religiões, de filosofias e todo esse ambiente cultural que pululava direito, filosofia, teologia. E Paulo ficou preso depois de ter chegado lá alguns dias depois, outro faz 3 porque é um número simbólico. Paulo conversou os líderes dos judeus. Não é uma convocação como a gente está pensando. Alguns judeus que viviam em Roma há muito tempo, que não se trata aqui de cristãos. Paulo, de fato, sabendo que ele estava lá, e Paulo era uma personalidade já conhecida, talvez a fama não tivesse chegado a Roma como merecia, mas era uma pessoa conhecida pelos seus 25, 28 anos de missão. Então a fama se espalhou rapidamente e Paulo convoca esses judeus, provavelmente para conversar sobre os fatos realizados. Não está prestando conta aos judeus, porque Paulo não tem que prestar conta a nenhum judeu. Ele só presta conta a Cristo, porque é a Cristo que ele está servindo. Mas nosso Lucas quer estabelecer uma linha de reconciliação entre Paulo e os judeus de Roma, porque os judeus de Jerusalém se tornaram figuras irreconciliáveis. Para dar espaço a Paulo também para poder pregar o Evangelho, acontece esse encontro 3 dias depois. Paulo começa confessando que absolutamente ele não fez nada contra o povo e justifica isso com uma armadura jurídica, dizendo que o tribunal romano, o qual ele foi entregue como prisioneiro, julgou a sua matéria e, não encontrando nada que merecesse a morte, eles de fato queriam saltá-los, né? Mas os judeus de Jerusalém se opuseram e foi obrigado a apelar para César. Ele foi obrigado a apelar para César, que era a última carta: se fica em Jerusalém, vai morrer. Então César talvez tivesse um tempo longo, até inclusive para a viagem, né? Para chegar a Roma e tal, 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3. Não se sabe muito bem como era, dependendo do tempo, dependendo de onde Paulo estava, por onde iria passar. Tem uma série de coisinhas chatas que a gente não pode delimitar. Normalmente, do Oriente para Roma eram 3 meses. Um pouco mais, um pouco menos, que às vezes encontrava uma tempestade, ladrões no meio do caminho, tinha que descansar porque vinham de cavalo, então não era uma coisa tão fácil, né? Portanto, Paulo, né, explica a sua justificativa por que está em Roma. É por isso que eu pedi para vermos palavras. Eu estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. É claro que ele está falando de Cristo,
que os israelitas de fato rejeitaram. Falo a nata, a aristocracia, os sacerdotes e os grupos de religião do tempo de Jesus, particularmente fariseus, saduceus e escribas. Portanto, Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. Então, assim, certamente teve alguns contatos com o cristão, mas ele está preso, não pode sair. É aí que ele vai anunciando por ali, ouvindo pessoas, chamando recado, mas dessa forma ele conseguiu pregar o evangelho e durou a sua vida por mais de 2 anos, até que o imperador decidiu o caso de Paulo, mandando decapitar. Não sabemos quais foram os motivos, porque já que o direito romano não tinha motivo para decapitar Paulo, e aí se suspeita, alguns historiadores, por influência judaica, sobretudo de Jerusalém, que tinha muito poder e tinha muita influência, Paulo foi decapitado. Continuava ensinando o quê? As mesmas coisas que Paulo sempre ensinou, que eram as coisas referentes à vida, à paixão, à morte e ressurreição de Cristo. Então hoje Paulo chega ao final da sua carreira, como chegamos também ao final do tempo pascal. E o final da carreira de Paulo não é uma carreira brilhante, não é um final brilhante, mas é um final heróico. Paulo vai morrer decapitado por toda essa vida de fé pregando Jesus Cristo. E a igreja sabiamente vai reconhecer esse apóstolo missionário. Quando você chegar diante do Vaticano, na Praça de São Pedro, você vê de um lado a imagem de Paulo com a Bíblia na mão, grandona assim. Do outro lado você vê a imagem de Pedro com o bastão, o báculo de pastor, né? Essa é a imagem para mostrar que existe uma comunhão muito grande. A igreja não é só missão, como a igreja também não é só instituição. Como a igreja também não é só amor. Esses 3 primados, o amor, o primado do amor que vem do evangelista João, e se sentia mais amado por Jesus. O primado institucional, representado por Pedro, que guia a igreja, ele que é o responsável direto, e o primado, naturalmente, da missão, que é representado pelo apóstolo Paulo. Se conclui assim essa fase do tempo pascal com praticamente a despedida de Paulo diante de todos os elementos constitutivos que ele conseguiu construir na sua vida. Não tem mais como fazer absolutamente nada, então vai escrever alguns bilhetinhos pastorais para Tiago, para Filemão e para também Timóteo, e aí encerra a sua carreira sendo decapitado como homem que colocou à sua disposição total, a sua doação plena, sem reservas a Cristo Jesus. Não pode deixar de se reparar que é uma grande perda para a igreja nesse momento. Mas, como vimos ontem, a visão que Paulo teve, Jesus apareceu: eu quero que você, preciso de você para que você vá até Roma, isso é, configurar a sua morte e ainda ajudar os cristãos ou judeus cristãos que estavam lá e que tiveram o privilégio de conhecer e de conviver por pouco tempo com o grande apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, o apóstolo dos pagãos, o doutor das nações, né? Paulo tem muitos títulos. E assim encerra a sua caminhada, Paulo chegando de fato a Roma, e aí ele vai concretizar a última fase de sua vida, que é testemunhar Jesus diante de Roma, e será decapitado pelo imperador. E o evangelho de hoje também é o final desse evangelho, que traz de fato a finalização do tempo pascal. Jesus está na sua última aparição diante de Pedro, né? E aí, uma das últimas, provavelmente a última, mas o autor muda e tal, não importa. Jesus caminha com Pedro de forma particular.
Não está todo mundo junto com Jesus. Ele está caminhando com Jesus. E quando virou-se e olhou atrás dele, né? O outro discípulo que Jesus amava. Ora, quem escreve de fato o Evangelho é João. E João é marcado por esse intenso amor por Jesus e também por ser aquele que inclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia, que ficou muito famosa no pincel e na arte de Leonardo da Vinci. E é esse João, de fato, que Pedro, quando olha para trás, o vê e pergunta sobre João. Diz, olha, quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste aqui? O que vai acontecer com ele? Porque ele é o mais jovem. E ele se sente o mais amado, se sente aquele mais protegido, inclusive o mais intelectual de todos os apóstolos é, de fato, o evangelista João, porque ele não se conforma em falar de Jesus apenas enquanto Jesus terreno, ele transcende. Para ele, Jesus é o verbo encarnado, desce, sai de Deus e vem ao mundo, para depois voltar ao mundo. Então, essa compreensão aqui já abre um grau de espiritualidade de grande profundidade. Nós, homens mortais, cuidamos sempre das coisas da terra, né? Sempre estamos na preocupação com as coisas do ambiente da terra, das conquistas, das verdades, das novidades. Mas João, desde o princípio, ele já vai apontando a sua flecha da revelação do alto para baixo. E isso é que faz a grande diferença do seu evangelho. Com um grego clássico, lindíssimo, extraordinário, perfeito, com a linguagem, formas e movimentos que só ele mesmo tem. Então é o evangelho que se diz, o evangelho espiritual. Não confundamos o espiritual com abstrato nem metafísico. É um evangelho concreto, onde Jesus, o verbo divino, vive concretamente a sua vida no meio do ser. E a pergunta, de fato, é tirada de tempo da parte de Jesus, respondendo, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Essa pergunta, ao mesmo tempo, é uma resposta, porque no coração da comunidade é, mestre, quando voltarás? Então, ao mesmo tempo que Pedro pergunta o destino de João, ele está perguntando, Jesus responde, como se estivesse dizendo a Pedro que vai voltar, mas não especifica a data, dia e horário. E aí eu aviso aqueles que me escutam, minha gente, muito cuidado. Nesse ambiente que se respira sempre medo, ódio, raiva, tristeza, abatimento, né? Sempre aparece, ou não sei lá das quantas, um maluco qualquer que diz que o mundo vai se acabar, que chegou a hora, que Jesus está voltando. Não vá atrás dessas pessoas. Se nem os apóstolos souberam quando ia acabar e quando Jesus iria voltar, aqui é uma prova dessas, né? De que Jesus não anunciou nada a ninguém de quando seria. E quando insistiram muito, ele disse, olha, isso cabe exclusivamente ao Pai, o tempo e a hora. Então, tirou de fato dos seus ombros uma responsabilidade e deixou a caso do Pai a resolução, porque essa é da competência do Pai, tamanha matéria e de grande interesse de todos. Portanto, responde Jesus com interrogação. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, observe, é uma interrogação que dá a entender que ele certamente voltará, mas quando nós não sabemos. Portanto, aqui abramos os olhos. Quando Jesus tiver de vir, virá. É como eu sempre digo a vocês que me escutam, só tem dois caminhos, ou a gente vai, ou ele vem.
Que Deus nos conceda que quando Ele vier, sejamos ainda vivos, estejamos vivos nessa terra. Porque senão o encontraremos do mesmo modo no céu. E que vai voltar, isso não é parte fundamental da fé. Parte fundamental da fé é que Ele veio, realizou a obra de Deus, salvou a humanidade que acreditou nele, deu-nos toda a vida nova, chamada de vida religiosa cristã, e marcou o nosso modo de viver, de ser, e a nossa existência com seu sangue derramado na cruz. E mesmo assim ainda nos deu o mandamento do amor. E ao lado desse mandamento do amor, derramou sobre a sua igreja, isso é, sobre cada um de nós o Espírito Santo. Então a igreja não pode ficar soluçando, esperando Jesus chegar, ou muito menos bocejando, não pode ficar desesperado para fazer tudo ao mesmo tempo, porque Jesus está voltando. Isso é loucura, isso é desarmonia eclesial. Então o que é que a igreja tem que fazer? Viver a sua vida normal, como ensina o Evangelho, simples como as pombas e prudente como as serpentes, para não cair em armadilhas que o mundo prepara. A igreja tem que viver a cada dia segundo a vontade do próprio Cristo e a sua revelação divina. Quando Ele vai voltar, nós vamos passar a vida toda se preocupando quando Ele vai voltar. Esqueça, desliga essa tomada do vai voltar e vai fazer o seu trabalho missionário, vai cuidar da sua vida espiritual, vai cuidar de fato do seu irmão que precisa de você. Quando Ele vai voltar, não importa. Não importa. Não é o grande peso da fé cristã. Aí alguns aproveitam, né, para tirar a famosa oportunidade para tentar convencer, confundir, enganar, massificar, ser cruel com a consciência da pessoa inocente, de bom coração, só para atormentá-la e deixá-la preso a este tipo de pensamento. Gente do meu coração, quando Jesus voltar, ninguém saberá. Até mesmo os sinais que vão no céu são linguagens apocalípticas para determinar um elemento factível na vida de Jesus. Então, esqueça os amigos do megafone que ficam gritando, os amigos que vêm de não sei onde para gritar, que vai acontecer, já vai. Esqueçam, você que é muito de rede social, aqueles vídeos que as pessoas ficam recolhendo desastres, faz uma montagem e diz que esse aqui é o sinal que vai voltar. E tudo aquilo ali é bobagem para confundir. Eu digo bobagem, felina, nefasta e de muito mau gosto, e o pior, danoso para a fé. A igreja não pode viver nessa ânsia esperando que ele vai voltar amanhã ou depois de amanhã. A igreja tem que ter o equilíbrio emocional, pastoral e filosófico-jurídico para manter-se de pé quando ele chegar. O que Jesus pede é que a gente se converta. Não pede que ninguém fique esperando a hora que ele vai voltar. A última frase do Evangelho: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não mandou ninguém ficar esperando que ele vai voltar. Ele ainda disse mais: eu estarei convosco todos os dias de suas vidas. Portanto, aqui nessa interrogação surgem essas duas perspectivas diferenciadas, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, não é da sua conta o que vai acontecer com esse. Mas muito educadamente, Jesus tira de tempo e responde outra questão. Ele vem, mas ninguém sabe quando. Portanto, né, quando Pedro viu aquele discípulo, Jesus respondeu: o que te importa isso, né? O seu papel é guiar a igreja na totalidade, plenitude. Não é ficar preocupado com A, com B, com C, ou se ele vai ficar, se não vai morrer. Isso não é papel seu, isso aí não é parte do seu poder institucional ou pastoral. Não,
Isso aí é coisa que só cabe ao Filho, ao Pai e ao Espírito. E o pior, ainda disse a Pedro, em vez de estar se preocupando com essas coisas que não te importa muito, vem e segue-me. Esse é o papel de Pedro. Como o primeiro apóstolo, como o irmão mais velho na fé, o mais maduro, não entendamos Pedro como um velho gagá, se vê certas imagens. Pedro devia ter no máximo 12 anos mais velho do que Jesus, 12, 13. Não imaginamos um velho gagá com um cacete na mão, hipertensão, pressão alta, diabetes, nada disso. Ele é um homem abaixo de 50 anos. Nesse momento aqui. E aí, ora, Jesus disse a Pedro, tu segue-me. Ontem nós vimos, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo de mim, sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Hoje, poderia ser também, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, tu sabes tudo de mim. Então vem e segue-me. O seguimento é por amor. O seguimento é por desejo vocacional. O seguimento é porque a obediência em Cristo é o resultado da nossa vocação, da nossa vida religiosa. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. É uma falsa interpretação, né? Os homens são sempre homens, e dissipou entre eles essa notícia, e o autor não fala quem espalhou essa notícia. Surgiu um boato. Quem foi Pedro, Tiago? Não sabe. Mas nós sabemos que todos iremos morrer. Ninguém vive eternamente, né? Talvez Pedro, o questionamento que João faz é respondendo a pessoas que imaginavam, porque Jesus, segundo João, é o discípulo que ele mais amava, então ele não iria morrer. Mas é só uma especulação teológica personalizada, ou talvez de forma comunitária, se espalhou essa ideia, e quando falamos no discípulo que Jesus mais ama, nós temos no mínimo 3. Para Mateus, o discípulo mais amado é Pedro, aquele que Jesus escolheu para guiar a sua igreja. Para João, o discípulo mais amado é ele. Isso é, os sinóticos acham que Pedro é o mais amado. Mas para toda a igreja de todos os tempos, o discípulo dos discípulos se chamava Maria Madalena. Aquela que foi a mais amada por Cristo, tanto que no sepulcro, na morte, ela sempre está na primeira fila. E se por muito tempo se escondeu isso, com Pio XII, com com João 23, ela foi chamada da apóstola dos apóstolos, né? Porque ela era aquela figura brilhante e que ao chegar mesmo depois, ela tomou grande espaço, enlargueceu a comunidade e uma coisa mais importante, foi fiel a Jesus desde o momento que se encontra com ele até o dia do anúncio da ressurreição, passando pela morte, onde ela é a primeira privilegiada, é aquela que ele mais amava, e teve o privilégio de anunciar aos apóstolos a ressurreição do Senhor. Este discípulo, na conclusão do Evangelho, João dá uma certa exageradinha aqui, como a gente diz no popular, puxa a brasa para sua sardinha. Primeiro, porque ele diz que Jesus ama mais ele do que os outros. Isso é um dado muito psicológico, ligado à afetividade e à relação interpessoal que existia entre eles. Tudo bem. Depois, ele aumenta sensivelmente a sua forma de entender a vida de Jesus, dizendo: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Isso é,
testemunho aqui, aqueles que conviveram com Jesus. Comeu e bebeu, perseguido, tudo aconteceu e tudo ele estava presente, ou quase tudo, até mesmo nas horas de Lázaro, de filha de Naim, a filha de Jairo, transfiguração, são normalmente Pedro, João, Tiago e André. Em outros casos, Pedro, João e Tiago. O fato é, Pedro está em todas. Os outros faltam algumas para completar. Pedro é aquele cara que viu tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou. Ele, de fato, estava presente. Ora, diz João que antes da sua partida, Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita todas elas, pensa João que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. É um certo exagero. E por que isso aqui tem uma certa fonte de verdade? Porque só começaram a escrever sobre Jesus a partir dos seus 30 anos, né? Jesus já conheceu a partir dos 30, então muita coisa que ele fez antes desse dia, né? Quando foi ao templo, muitas coisas que ele fez mesmo quando era criança, não eram importantes para o Evangelho. Seriam muitos livros, mas não que não caberiam no mundo. Porque os evangelistas que viveram com Jesus já adulto, a perspectiva deles é realizarem uma síntese, né? Uma biossíntese da vida de Jesus só naqueles momentos extremamente necessários, que é o nascimento, a ida ao templo aos 12 anos e depois do batismo, que continua sua vida pública. Toda essa ideia que Jesus apareceu quando tinha 3 anos, estava não sei aonde, toda essa ideia, na verdade, é uma crítica, porque os antigos mestres, os faziam volumes enormes para contar a vida do seu herói em tudo, né? Não, os evangelhos pensaram diferente. Primeiro que o evangelho é uma forma nova de se escrever. O que eles pensaram foi nascimento, 12 anos, batismo e vida pública até a sua morte e ressurreição. Porque essa, de fato, é a grande essência, mesmo assim sintética, da vida e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho de Maria. Então, assim, às vezes, nos anos 80, 90, ali, 2000, o que foi que Jesus estava fazendo esse todo? Apareceu já com 33 anos. Não é que ele sempre esteve fazendo as coisas, mas quando começaram a se escrever os evangelhos, foi a partir de 65. Jesus já tinha morrido, já. Se ele morre com 33 anos, então tinham passado mais de 30 anos que começou a escrever. Porque, por exemplo, Lucas não viveu com Jesus, mas ele escreve o que Paulo sabe sobre Jesus. Marcos não conviveu com Jesus, mas escreve o que Pedro ensinou a ele, o que ele ouviu de Pedro. Já Mateus e João conviveram com Jesus, por isso são dos evangelhos mais condensados de informações. Então aquela ideia fajuta dos anos 80 até 2000 aí, sumiu, com aquele não era interesse do autor mostrar esse largo espaço-tempo. O autor dos evangelhos, os autores querem ação. Eles querem de fato, porque se esticasse até os últimos anos, do primeiro até o último, se perderia o foco. Seria de fato complicado para se ler toda a vida até chegar ao final. Então não tinha sentido. Qual é o sentido? O essencial que comprove de fato quem ele era e o que ele fez. As biografias depois montanhosas, né, essa biografia gigantesca, parou até que era típico dos gregos, a começar por os discípulos de Sócrates, né, Platão, começaram a escrever, Aristóteles, depois de muita resistência começaram a escrever, tanto que Platão não quis nem falar
de doutrinas que não se podia escrever, porque as pessoas não iriam entender. Isso é, as doutrinas não escritas de Platão. Então, assim, é interessante perceber, minha gente, que a imagem do Jesus que está se despedindo aqui, né, da comunidade é uma imagem brilhante. E que os autores reconhecem, de fato, que tem uma certa mãozinha ingênua, ou talvez até muito sábia, do evangelista João, que coloca, assim, essa quantidade enorme de livros dos fatos que ele fez. Mas ao autor não interessa os livros, a quantidade de livros. Para o leitor, o que importa é o que ele viu da vida de Jesus. O que ele sabe. O que importa é o que foi escrito, os melhores momentos, as melhores partes da vida de Jesus que já estão codificadas, não mais de forma alguma nas palavras, mas no coração das pessoas que creem nele. Não é à toa que os evangelhos são os livros mais lidos do mundo. Não é à toa que a Bíblia é a campeã de best-seller. Não se sabe nem quantas vezes já se escreveu, já se traduziu, já. Então, assim, são de fato histórias ricas e que o mundo jamais conseguirá esgotá-la plenamente. Porque, como eu venho dizendo essa semana, é a palavra de Deus. Por ser de Deus, ela é meta histórica e espiritual, portanto, jamais se esgotaria com a racionalidade humana, com a lógica humana, com a sabedoria humana. Ela está muito acima disso. Em outro perfil, a palavra é o próprio Deus existindo entre nós. Quando você fala a palavra de Deus, ele se faz presente para com você interpretar essa palavra. E Deus nos ajude, né? Deus nos ajude, ofereçamos a Deus o pão e o vinho e todas as nossas intenções, aquelas que estão no nosso coração, as nossas preocupações e medos, coloquemos aqui no altar do Senhor, que é aquele que vai acolher todas as nossas necessidades. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós nos pedimos a vinda do Espírito Santo, ele que é o próprio perdão dos pecados. Prepare os nossos corações para os vossos sacramentos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre
em todo lugar, mas sobretudo neste tempo, neste tempo santo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santa Expedita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória
agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, esse comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão,
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. O Espírito Santo virá glorificar-me, pois receberá do que é meu, para comunicar-vos, diz o Senhor. Aleluia. Ó Deus, atendei compassivo as nossas preces, e como passamos dos antigos aos novos sacramentos, renovai as nossas almas, dotando-nos de uma nova juventude por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando das nossas obrigações aos devotos de Santo Expedito, que ajuda a sua comunidade. Passa lá amanhã, visita Heráclito. Se puder levar um alimento para nos ajudar, é muito bem-vindo, porque as pessoas estão precisando muito ainda. Aí eu reforço para você, meu amigo, mesmo que você tenha me ajudado, né? Faça uma forcinha um pouquinho a mais, né? Comode o vizinho do lado, para ver se a gente consegue diminuir a dor dessas pessoas e poder dividir mais um pouquinho desse amor que a gente tem pelo próximo. Lembrando também do meu canal no YouTube, Emanuel Vergni, vai lá, se inscreve. Precisamos de 1000 assinaturas para fazer coisas maravilhosas, também para Deus e para todos, viu? Vai lá, conversa, convida os amigos, parentes, né? Pessoas mais próximas ou distantes, mas que podem te ajudar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinha estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Boa noite, amanhã às 9 da manhã, não esqueça, 9 da manhã estaremos aqui celebrando, de fato, a visitação de Nossa Senhora. Beijo. Fica com Deus.